Você já se sentiu vazio, desanimado, muitas das vezes sem saber que direção tomar, muitas das vezes se sentindo perdido em meio a decisões que você precisa tomar na sua vida? Pois é, eu também já me senti assim muitas vezes, mesmo estando na igreja, na presença de Deus. E hoje eu entendo que eu vivi muitas situações assim, muitos momentos assim, porque eu não dependi do Espírito Santo de Deus na minha vida. Se você se sente assim, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Fala, povo de Deus! Vocês estão bem? Eu sou o Jô Esteves e hoje eu começo aqui no canal uma série de 5 vídeos falando sobre o Espírito Santo. Semanalmente eu vou estar postando cada um desses vídeos e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao meu e ao seu coração. E nós vamos aprender juntos, vamos nessa viagem juntos, entender sobre o Espírito Santo, aprender mais sobre o Espírito Santo, conhecermos mais o Espírito Santo. Então fique comigo, porque eu tenho certeza que essa palavra e esses vídeos vão ser bênção na minha e na sua vida. E para começar o primeiro vídeo dessa série, eu vou ler o livro de João capítulo 14. E por que João capítulo 14? Porque ali é onde Jesus ele começa a preparar e consolar os discípulos para o que há de vir. Jesus seria preso, julgado, crucificado. E ali ele começa a preparar os discípulos para aquele momento tão difícil. E os discípulos ficaram entristecidos, ficaram maus. Óbvio, né? Eles estavam com Jesus todos os dias. E é aqui, não a primeira vez que Jesus fala sobre o Espírito Santo, mas a primeira vez que de uma forma explícita ele começa a ensinar os discípulos sobre o Espírito Santo. E nós, eu e você, assim como os discípulos, precisamos do Espírito Santo para tudo em nossas vidas. Então vamos lá, João capítulo 14, versículo 16 e 17 primeiro. Vai dizer assim: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Então aqui nós temos uma certeza, uma afirmação, uma promessa da parte de Jesus. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, porque essa é a pessoa do Espírito Santo. Conselheiro, ajudador, consolador, é o Espírito Santo de Deus que direciona a nossa vida dentro da vontade do Pai. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas e limitações. É o Espírito Santo de Deus que traz resposta da parte de Deus para as nossas vidas. Como devemos orar? Quais decisões tomar? Que direção seguir? É o próprio Espírito Santo. E Jesus disse: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha que coisa preciosa, o Espírito da verdade. É o Espírito Santo de Deus que revela a verdade de Deus para nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que traz clareza a respeito da verdade, da palavra para as nossas vidas. Ele estará com vocês, Ele estará em vocês. Então Jesus, Ele traz afirmações preciosas para mim e para a sua vida. Nós não somos e não estamos órfãos. Jesus rogou ao Pai, Ele foi, mas Ele enviou o outro Consolador, o outro Conselheiro. E por que nós sofremos tanto nessa terra? Mesmo sendo cristãos, essa palavra é para você cristão ou não, para você velho de igreja ou não. Por que nós sofremos tanto? Jesus já afirmou que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como nós vencemos o mundo? Através da palavra, através do Espírito Santo de Deus em nós. Mas nós padecemos, eu já padeci tantas vezes porque somos independentes, queremos andar pelo nosso coração.
Depois de algum tempo de caminhada, achamos que já sabemos tudo, que não precisamos de mais ninguém. Mas nós precisamos incansavelmente do Espírito Santo de Deus em nós. E o Espírito Santo é uma pessoa muito educada dentro da Trindade. O Espírito Santo, ele não vai invadir aonde você e eu não damos liberdade. O Espírito Santo, ele não vai falar se nós não damos liberdade para ele falar. O Espírito Santo não vai agir no meu coração, no seu coração, na minha mente, na sua mente, se nós não demos liberdade. Então nós precisamos dar liberdade para que o conselheiro, o ajudador, o consolador... Já viu quando você está naquele dia triste, que ninguém consegue te ajudar? Você faz às vezes coisas para se distrair e nada disso tira a tristeza do seu coração. Pois é, o Espírito Santo, ele tem prazer em nos consolar. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu amigo? Não, pelo próprio Espírito Santo. Ele pode sim usar pessoas para nos abençoar, para nos consolar? Sim, mas ele pode falar diretamente ao meu e ao seu coração. Mas é necessário darmos liberdade para o Espírito Santo. Darmos liberdade para que o conselho venha, para que o consolo venha, para que a ajuda venha, para que a direção venha. Porque é o Espírito Santo de Deus que faz com que nós consigamos ouvir a voz do Pai falando no nosso coração, falando no nosso espírito. Já viu aquelas situações em que você fala: nossa, nunca pensei que eu podia pensar isso. Nossa, eu tomei uma decisão, nem sei de onde saiu essa inspiração. É o próprio Espírito Santo direcionando a nossa vida, onde devemos, o que devemos fazer, qual decisão tomar, que caminhos devemos andar, que pessoas devemos ter perto de nós ou não, que amizades e amigos e colegas precisamos nos afastar. É o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que traz clareza, direcionamento, sabedoria e conselho para as nossas vidas. Vamos ler no versículo 26, que diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus falando, é no nome de Jesus que o Pai enviará o Espírito Santo, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ou seja, se não tivermos dependência do Espírito Santo, como ele vai nos ensinar todas as coisas? E quando a palavra diz todas as coisas, são todas as coisas. Não tem meio termo com o Senhor. O seu colega, o seu amigo pode prometer algo, falar algo e não cumprir fielmente aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu. Mas o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, esse nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Jesus nos disse. Não há outra maneira de lembrarmos aquilo que está escrito na palavra. Não há outra maneira de conhecermos os princípios da palavra. Não há outra maneira de lembrarmos das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Não há outra maneira de lembrar da verdade, se não for por meio do Espírito Santo. Já viu quando você e eu, começamos lá no início, na nossa caminhada, e a gente pega a Bíblia para ler, Muitas das vezes eu vivi isso, pegava a Bíblia para ler e não conseguia entender nada. E o meu pastor na época falava: só continue lendo, uma hora o Espírito Santo vai trazer entendimento e vai trazer clareza. E depois de um tempo sem perceber, coisas que eu já tinha lido começaram a saltar nos meus olhos. O entendimento, a sabedoria. Por quê? Porque o Espírito Santo, onde ele vê liberdade, ele entra e ele nos ensina todas as coisas. Ele nos faz lembrar os ensinamentos de Jesus. E nós precisamos, eu vou repetir, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Ouça o seu líder, ouça um amigo verdadeiro, ouça o seu marido, ouça a sua mulher, mas acima de tudo, ouça o Espírito Santo de Deus.
Ouça a voz do Espírito falando no seu coração. Ele não nos deixa enganados, Ele não nos deixa confundidos, Ele não nos deixa confusos. O Espírito da verdade, Ele vem diretamente ao nosso coração falar aquilo que é certo, falar aquilo que traz certeza, falar aquilo que é verdade. Então, para que eu e você paremos de ficar batendo cabeça na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Você que está começando agora, você que ainda não conhece e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba disso. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, imediatamente o Espírito Santo, ele vem para nos ajudar. Ele não só vem, Ele não só está conosco, mas Ele está em nós. E como você tem essa convicção? Jô, eu tenho essa convicção porque Jesus mesmo disse: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. É para sempre. É o desejo de Jesus, é o desejo de Deus, é o desejo do próprio Espírito Santo, estar comigo e com você para sempre. Mas a pergunta é desejo nosso ter Ele em nós para sempre? Porque Ele quer se revelar, Ele quer se relacionar, Ele quer nos ensinar, Ele quer ser o nosso conselheiro, o nosso amigo, o nosso ajudador, o nosso consolador. E não há razões, não há motivo para nós sermos independentes. A independência, ela traz frustração, a independência, ela traz peso, a independência, ela traz dúvida, a independência, ela traz cansaço. Mas o nosso Pai Celestial, o tempo todo, Ele quer confortar, Ele quer consolar o nosso coração. Jesus nunca disse que seria fácil. Senão, Ele não precisaria enviar o Espírito Santo. Mas Jesus nos garantiu que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, nessa primeira palavra, nessa primeira mensagem, eu quero convocar você, a partir de hoje, parar com a sua correria, parar com a sua agitação, parar com a sua independência, parar para ouvir o Espírito Santo, parar para pedir a ajuda do Espírito Santo. Clame a Ele: Espírito Santo, me ajuda, me aconselha. Eu não sei que decisão tomar, eu não sei que direção ir. Eu estou me sentindo cansado, fraco, desanimado, mesmo estando na presença de Deus. Por que isso está acontecendo comigo? E eu tenho certeza que Ele vai falar claramente ao seu coração, como Ele passou a falar no meu coração, como Ele passou a mudar a minha mentalidade, abrir os meus olhos do entendimento, os meus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A partir do momento que eu comecei a clamar pelo Espírito Santo, Ele começou a mudar e moldar o meu coração, me dando um coração ensinável. Então pare de andar pelas suas próprias pernas, pare de lutar com as suas forças, pare de se entregar ao engano do seu coração. O nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso, diz a palavra. Mas o Espírito da verdade quer nos ensinar todas as coisas. O Espírito da verdade quer mudar o nosso coração. O Espírito da verdade quer tirar toda a cegueira dos nossos olhos. O Espírito da verdade quer nos ensinar tudo que Jesus disse, quer nos lembrar cada palavra de Jesus que está dentro da palavra do Senhor para nortear e guiar a minha e a sua vida. Então, meu convite para você é: pare, ouça mais a voz do Espírito Santo, cale as vozes do seu coração e da sua mente. E eu tenho certeza que assim como Ele está fazendo na minha vida, Ele vai fazer na sua também e transformar tudo, todas as coisas, todas as áreas, não só hoje, não só por um período, mas para sempre. Se essa palavra, ela abençoou a sua vida, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo, ele é relevante e ele possa sugerir esse vídeo, essa mensagem para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever, porque eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai falar
constantemente ao meu e ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Tenha coragem em depender do Espírito Santo. Tenha coragem em parar para ouvir a voz do Senhor. E a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo vai mudar para todo o sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.